Esqueça os contos de fadas. A história das rainhas não é escrita com tiaras e castelos, mas sim com sangue, veneno, julgamentos forjados e obsessões que as levaram ao limite. O trono nunca foi um assento de veludo, foi um campo de batalha. Hoje, no Herstory, vamos desenterrar as 7 rainhas mais escandalosas e polêmicas da história. Mulheres que desafiaram as normas do seu tempo e cujo legado foi intencionalmente manchado por rumores de luxúria, loucura e crueldade. Do terror gótico de uma condessa assassina ao drama passional que abalou Roma e ao capricho real que culminou numa decapitação. Estas mulheres não apenas fizeram história, como reescreveram as regras do jogo. Custasse o que custasse. Aperte o cinto, porque a verdade é muito mais sombria do que a lenda. Ana Bolena. A rainha que perdeu a cabeça. Por uma cama. A sua chegada à corte Tudor foi uma autêntica revolução. Ana passou de amante à esposa, mas só depois de Henrique VIII destruir o seu casamento com Catarina de Aragão e, o que é mais grave, romper com a Igreja de Roma. Não se tratava de amor, mas de um herdeiro varão. E Ana, ao não conseguir dar-lhe um filho rapidamente, tornou-se um obstáculo. O divórcio não era uma opção para um rei impaciente. A única saída para Henrique era a morte. O morbo da acusação, traição de alto nível, adultério com 5 homens e, o mais escandaloso, incesto com o seu próprio irmão, George Bolena. Mostrar como a usaram como bode expiatório. As acusações eram absurdas. Os amantes foram torturados. O julgamento foi uma farsa judicial. Um teatro macabro para justificar a vontade real. Ana Bolena não morreu por infiel, morreu por não dar um filho varão ao rei. Narrar a frieza da sua execução. Henrique, num ato de duvidosa misericórdia, poupou-a de morrer pelo machado inglês, e ela teve de pagar pelo carrasco francês, especialista em espadas. A sua vida terminou no cadafalso, mas a sua filha, Isabel I, herdaria um reino e tornar-se-ia a sua vingança final. Joana Píbaro de Castela, conhecida pela história como a Louca. Apresentar Joana como uma mulher intensamente apaixonada por Filipe, o Belo, um homem que não lhe era fiel. Mas os seus ciúmes não eram uma simples neurose. Eram uma paixão desmedida, o morbo da obsessão. Quando Filipe morreu em 1506, Joana recusou-se a separar-se do seu corpo. A rainha que dormiu com o cadáver do seu marido. Narrar a famosa e assustadora viagem com o caixão através de Castela. Detalhar como ordenava abrir o caixão só para o ver, e como o cortejo parava em conventos, sempre para verificar se ele continuava lá. Seria um luto extremo que a história interpretou mal? Ou um ato político para evitar que outros tocassem nos restos do legítimo rei? O gaslighting político. O seu pai Fernando de Aragão e depois o seu filho Carlos V precisavam do trono para si. Argumentar que a loucura de Joana foi convenientemente exagerada e usada para justificar o seu confinamento político de 46 anos em Tordesilhas. Ela era a rainha legítima, mas foi apagada do mapa. A sua história é o morbo da intriga dinástica e é de uma vítima das ambições de poder masculino. Lucrécia Borgia, a filha do Papa, a peça de xadrez sexual e política da família mais infame da história. Os Borgias são sinônimo de imoralidade. Lucrécia, como filha do Papa Alexandre VI e irmã de César, estava no centro da intriga, uma vítima e, ao mesmo tempo, uma potencial cúmplice. Detalhar os casamentos e divórcios rápidos, sempre em função das alianças do seu pai. Mencionar os rumores mais sombrios que perseguiram o seu nome. Incesto. Teria o filho que teve sido, na verdade, do seu pai, o Papa, ou do seu irmão César? O morbo da corrupção total na Igreja e o uso das mulheres como meras mercadorias políticas. Mistérios e mortes. Falar das mortes que rodearam os Borgias, como a do seu irmão João de Gandia, que apareceu morto no Rio Tibre. Quem o matou? Semear a dúvida sobre o seu papel na corte. Teria sido uma envenenadora sem escrúpulos, ou simplesmente uma jovem usada e vilipendiada que carregou com a lenda negra da sua família. Maria Antonieta, a rainha do desperdício, que pagou o seu luxo com a cabeça.
apresentá-la como uma influencer da época, obcecada com a moda, os penteados extravagantes e as festas. O morbo do luxo excessivo. Mas mais do que perdulária, era uma estrangeira, austríaca, profundamente desligada do seu povo. O escândalo do colar. Narrar detalhadamente o assunto do colar, uma fraude milionária urdida por terceiros, mas que a fez parecer uma criminosa aos olhos do povo francês. Ela era inocente do roubo, mas a imprensa e o ódio público condenaram-na. A sua famosa frase apócrifa de que comam pastéis tornou-se o grito de guerra do povo. O clímax da humilhação. A monarquia foi deposta, a prisão, a perda do seu filho e a marcha final para a guilhotina. Descrever a sua dignidade no caminho da execução. Uma morte pública e dramática, que serviu de lição para toda a Europa. Nem o sangue real podia salvá-la da fúria das massas. Cleópatra VII. A sedutora que usou o sexo para deter um império. Mostrar a versão romana, uma mulher fatal, viciosa e sem moral, que manipulava os grandes generais. Mas a realidade é que era uma estratega brilhante. Narrar as suas relações com Júlio César e Marco Antônio. Enfatizar que não era só beleza. Aliás, as suas moedas não a mostram como um ideal de beleza. Mas uma estrategista que usou a sua inteligência, 9 idiomas e carisma como arma política para salvar o seu reino da anexação romana. A queda chegou com a derrota de Marco Antônio. Mostrar como os historiadores romanos, os vencedores, a demonizaram para justificar a conquista do Egito. O seu final lendário com o áspide, uma cobra egípcia. Discutir se foi um ato de amor ou um movimento final para evitar ser humilhada num desfile triunfal em Roma, carregando correntes de ouro diante de Otávio. Catarina a Grande, monarca ilustrada ou ninfômana assassina, a sua ascensão ao poder. Explicar como passou de uma princesa alemã insignificante à grande czarina de Rússia. Casou-se com um homem, Pedro III, que era instável e a desprezava. O seu único caminho para o poder foi o golpe de Estado de 1762. O golpe foi rápido, mas o que aconteceu a Pedro III? A morte de Pedro III. Morreu numa briga de bêbados ou foi assassinado por ordem de Catarina? O morbo do regicídio no seu próprio palácio. Catarina, de repente, encontrou-se com o poder absoluto. E depois, a vida sexual lendária. Falar dos 21 favoritos ou amantes que passaram pela sua cama, muitas vezes homens jovens que ela cobria de riqueza. Desmentir, ou pelo menos contextualizar, a lenda do cavalo, o mito mais infame, mostrando como a propaganda estrangeira a demonizou para menosprezar o seu poder feminino num mundo dominado por homens. Ela reinou e amou à sua vontade. Isabel Báthory, a Condessa Sangrenta, a mulher mais cruel da história, uma figura que parece saída da ficção gótica. Começar com o mito mais famoso e perturbador, o assassinato de centenas de jovens para tomar banho no seu sangue e conseguir a eterna juventude. O morbo no seu estado mais puro. Basear-se nos testemunhos reais que de facto existiram sobre torturas, agulhas, castigos por prazer sádico e o uso da magia negra. Mostrar o horror do que aconteceu no seu castelo, com centenas de vítimas, principalmente jovens camponesas e servas. Era uma assassina em série da realeza. Sem embargo, ao final, o julgamento teve motivos políticos. O engano político. Explicar que o seu primo, o Palatino, aprendeu numa altura de necessidade financeira. Perguntar: quanto da lenda foi inflacionado para justificar a tomada das suas vastas propriedades por parte do rei? Conclusão: foi uma assassina real, sem dúvida. Mas o mito gótico tornou-a imortal, uma figura cuja lenda de sangue e terror continua a fascinar mais de 4 séculos depois. Estas 7 mulheres demonstram-nos que o poder feminino, em qualquer época, foi temido. A história, escrita por homens e vencedores, recorreu frequentemente ao morbo, o sexo, a traição, a loucura, para explicar e, por vezes, justificar a sua queda. Usaram os escândalos para reduzir estas líderes a meras mulheres más ou loucas. Mas, no fundo, eram simplesmente humanas com um poder inimaginável que lutaram com unhas e dentes contra um sistema que não queria mulheres no trono. O seu legado continua a ser um debate sobre o poder,
o gênero e a verdade histórica. Qual destas histórias lhe pareceu mais chocante? Deixe-me nos comentários. Se gostou desta viagem pela Hair Story sombria, subscreva para mais.